Durante décadas, a FIFA construiu sua imagem defendendo um princípio bastante claro: o futebol deveria permanecer separado da política. A entidade sempre afirmou que seu papel era organizar competições esportivas, deixando disputas ideológicas e diplomáticas para os governos. Mas será que isso ainda acontece? Nos últimos anos, diversas decisões da FIFA passaram a gerar debates muito além das quatro linhas. Suspensões de seleções, proibição de manifestação política, escolha de sedes da Copa do Mundo, posicionamento sobre guerras, direitos humanos e até relações diplomáticas passaram a fazer parte das discussões envolvendo a maior organização do futebol mundial. Pergunta é inevitável: a FIFA está realmente ficando mais política ou apenas não consegue mais escapar da política? Antes de responder essa pergunta, é importante entender um ponto fundamental nisso tudo. O futebol nunca existiu completamente separado da política. Grandes eventos esportivos sempre foram utilizados como um instrumento de imagem internacional, aproximação diplomática e fortalecimento de governos. O que mudou foi o tamanho da FIFA. Hoje, ela administra a competição esportiva mais assistida do planeta, movimenta bilhões de dólares em direitos de transmissão, patrocínios e turismo, além de reunir praticamente todos os países filiados às Nações Unidas. Quando uma organização desse tamanho toma qualquer decisão, dificilmente ela será interpretada apenas como uma decisão esportiva. E é justamente aí que começa o debate. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A FIFA, em conjunto com a UEFA, suspendeu clubes e seleções russas de todas as competições internacionais. A medida recebeu apoio de diversas federações europeias, mas também abriu um debate muito importante. Afinal, a entidade sempre afirmou que o futebol deveria permanecer neutro em relação à política internacional. Ao mesmo tempo, defensores da decisão argumentam que não se tratava apenas da política, mas de preservar a integridade das competições diante de um conflito de grandes proporções. Outro ponto recorrente envolve a escolha das sedes das Copas do Mundo. Nos últimos anos, países como Rússia, Catar e Arábia Saudita receberam ou receberão grandes torneios organizados pela FIFA. Essas organizações geraram críticas de organizações internacionais de direitos humanos, que questionam condições de trabalho, liberdade de expressão, igualdade de gênero e proteção de trabalhadores migrantes. Por outro lado, a FIFA argumenta que o futebol pode promover desenvolvimento, integração e diálogo entre diferentes culturas. Essa é justamente um dos maiores dilemas da entidade. Ela afirma ser neutra, mas suas decisões inevitavelmente possuem impactos políticos, econômicos e diplomáticos. E aí, meu amigo, é uma coisa que eu sempre falo: onde entra a política de um lado, sai o bom senso do outro. Mas esse envolvimento com a política não está só na FIFA, mas em outras entidades, como por exemplo a CBF. Talvez o ponto mais interessante aqui não seja perguntar se a FIFA faz política. A pergunta correta talvez seja outra: é possível administrar o maior esporte do planeta sem tomar decisões que tenham consequências políticas? Hoje, qualquer escolha da entidade gera impactos internacionais. Escolher uma sede, suspender uma seleção, permitir ou proibir manifestações de atletas, tudo isso ultrapassa o universo esportivo. O debate também aparece dentro dos próprios estádios. Nos últimos anos, a FIFA passou a restringir diversas manifestações políticas durante competições oficiais. Durante a Copa do Mundo de 2022, por exemplo, capitães europeus desistiram de utilizar a braçadeira One Love após a possibilidade de sanções esportivas anunciadas pela entidade. Ao mesmo tempo, a FIFA reforçou campanhas institucionais contra o racismo, pela inclusão e pela igualdade dentro do futebol. Ou seja, enquanto tenta impedir manifestações individuais, também promove campanhas institucionais com forte impacto social. Essa dualidade faz crescer a percepção de que separar completamente futebol e política se tornou praticamente impossível. E na Copa agora de 2026, a gente viu o caso do jogador dos Estados Unidos, Balogun, que havia tomado uma suspensão de um jogo por conta de um cartão vermelho que ele havia tomado, e no jogo seguinte que ele estava suspenso, o Donald Trump, que é o presidente do país sede, ligou para o presidente da FIFA pedindo que eles anulassem aquele cartão para que ele pudesse jogar na próxima partida. A partida essa que depois os Estados Unidos veio ser eliminado depois. Mas o fato é o seguinte, que o presidente da FIFA concedeu esse direito para o jogador, ou seja, uma decisão completamente política. E sem contar
outras polêmicas que aconteceu durante a Copa, o caso, por exemplo, dos jogadores do país Irã, que não puderam se instalar e montar uma base dentro dos Estados Unidos, então eles tiveram que se hospedar no México, e aí teve que ficar indo e voltando pro jogo, que ocorreu um certo desgaste dos jogadores com esse trajeto toda hora tendo que fazer, até deu uma polêmica muito grande num jogo que eles terminou tarde já, era de noite, e eles tiveram que fazer a retirada no mesmo dia dos Estados Unidos. Então assim, e é óbvio que com a decisão política do presidente dos Estados Unidos, que o presidente da FIFA nada fez, ou seja, mostra que ele está diretamente ligado politicamente com outros países, principalmente quando se trata de um país sede, né? Existe uma diferença importante entre fazer política partidária e administrar questões que possuem consequências políticas. A FIFA provavelmente continuará dizendo que é neutro, mas administrar um esporte presente em mais de 200 países significa lidar diariamente com governos, conflitos internacionais, direitos humanos, interesses econômicos e relações diplomáticas. A neutralidade absoluta talvez seja muito mais difícil hoje do que era há algumas décadas. A FIFA continua sendo uma organização esportiva, mas seu tamanho transformou praticamente todas as suas decisões em acontecimentos de alcance global. Não significa necessariamente que ela tenha escolhido fazer política. Talvez seja justamente o contrário. O futebol cresceu tanto que qualquer decisão esportiva hoje passou a produzir efeitos políticos. No fim das contas, a discussão não é apenas sobre a FIFA, é sobre como esporte, economia, diplomacia e relações internacionais estão cada vez mais conectados em um mundo cada vez mais globalizado. E essa tendência dificilmente será revertida nos próximos anos. Então, se você gostou do conteúdo, já curte esse vídeo, se inscreva no canal para continuar levando esse conteúdo adiante e fazendo o nosso canal crescer cada vez mais, e já ativa para receber notificações de vídeos novos. Vou ficar aqui, até o próximo vídeo e fui!